Vamos lá, continuando a nossa conversa, nós já entendemos o que é valor e como que isso acontece na cabeça dos clientes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como construir uma venda de valor. E basicamente para construir uma venda de valor, nós vamos passar por aquilo que eu chamo de passo a passo de qualquer conversa de vendas. Não tem nenhuma surpresa, tá, gente? Não tem nada de super tecnológico em tudo isso. O que tem, na verdade, é nós seguirmos uma sequência lógica de raciocínio e de conversa de vendas, e que nessa sequência lógica nós vamos abordar diferentes temas e dentro de cada um desses temas vocês vão receber e nós vamos praticar aqui algumas ferramentas. Bom, vamos lá. Para construir uma conversa de vendas de valor, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, quando nós falamos de vendas, nós basicamente estamos lidando com duas pessoas, ok? Seja ela pelo telefone, seja no atendimento de balcão, ou seja numa visita de vendas. Quando a gente fala de gente, eu costumo dizer que gente tem vontade própria, né? Não dá pra gente ficar programando ou controlando tudo aquilo que as pessoas pensam, como elas reagem, como que elas fazem. O que dá para fazer é para a gente antever algumas coisas que poderiam acontecer nessa conversa de vendas. Mas, partindo do princípio de que é gente, não existe nenhuma fórmula mágica. Então, ou seja, as pessoas podem estar em momentos diferentes, mesmo aquele cliente que você visita toda hora, se você for no dia seguinte, ou se você for de manhã e passar à tarde, provavelmente esse cliente já vai estar diferente. Porque nós somos impactados por uma série de reações como pessoas. Então, tudo aquilo que é com gente, pessoal, não dá para ser tão xiita, não dá para ser tão padronizadinho. Por isso que eu costumo dizer que, na verdade, por mais que eu dê uma orientação a vocês da conversa de venda de valor, que isso vocês têm que entender um pouquinho como que é o calor daquele momento, como que as pessoas estão naquele momento, tanto você quanto a pessoa que você está conversando. Pois bem, em se tratando de gente, é muito interessante que essa conversa e o passo a passo que a gente vai seguir daqui para frente não seja um trilho, aquele trilho que você vai de qualquer forma daquele jeito, mas sim que seja uma trilha, aonde você vai entrando num pedaço da conversa, escuta o que o cliente está falando, entra em outro pedaço, escuta o que o cliente está falando. Eu costumo fazer uma analogia muito bacana, que é como se fosse a venda, ou a nossa conversa de vendas, um tabuleiro de xadrez. Esse tabuleiro de xadrez ele tem que ser muito mais estratégico do que só o improviso ali do dia a dia. Então pensem, imagina que num tabuleiro de xadrez você vai sentar, né, e vai olhar para o seu concorrente ali, não necessariamente essa palavra, mas que no caso é o cliente que está do outro lado. Mexeu uma peça, de acordo com a sua estratégia, espera o cliente mexer a dele. E aí você dá uma olhada na jogada. Mexeu outra peça, espera o cliente mexer a dele. Ou seja, quando você olha para o tabuleiro, você vai enxergando as jogadas e vai desenhando a sua estratégia à medida que o cliente vai desenhando a dele também. Então pensem que tem que ser uma trilha, por quê? Porque tudo vai depender do que vem do cliente. Lembra que a gente não pode ser aquele vendedor que aperta a tecla play? Que é aquela coisa do piloto automático? Uma coisa muito importante, já interessante da gente parar para pensar é, começou uma conversa de vendas? Concentra. Presta atenção do outro lado, que é o cliente. Seja no telefone, para sentir o tom de voz, o sorriso, como é que está, né, a temperatura que a gente diz do cliente, seja no balcão ou seja numa visita de vendas propriamente dita. Sente a temperatura, tenta entender o ambiente. Mais do que isso, né, no jogo de xadrez você tem que ficar atento a cada jogada. Por isso que não dá para o vendedor que está fazendo um atendimento, atende telefone, quer falar com o chefe, fala com a esposa, sai correndo no meio da loja. Não dá, né, galera? Então, começou uma conversa de vendas, concentra. Concentra, presta atenção no passo a passo e vai tentando determinar a jogada de acordo com aquilo que você também for recebendo de informação do cliente. Lembre-se, seu cliente também hoje está preparado para o jogo de xadrez. Então você tem que estar preparado também. Um abraço. Hashtag Bora Vender!